Vamos começar lá então em Gênesis, capítulo 5. Glória a Deus. Gênesis capítulo 5. Antes de nós começarmos a leitura lá no versículo 22, eu só quero falar um pouquinho sobre o que a gente meditou outro dia, sobre o Abel e o Caim, né, irmãos? Você já deve ter ouvido falar deles, que o Caim matou o Abel. Tem aquela história de que os dois foram ofertar a Deus. Deus aceitou o Abel e rejeitou o Caim. Não tem nada a ver com aquilo que ele ofereceu. Claro que se ele ofereceu o resto para Deus, tem a ver, né? Fez pouco caso de Deus, né? Mas tem a ver mais com as obras dele. E Deus fala isso para ele. Deus vira para ele e diz: olha, ô Caim, se bem você fizer, haverá aceitação para ti. Então quer dizer, as obras dele eram más. Tanto é que, se você quiser ler depois, ele ficou irado porque Deus não aceitou a oferta dele. Ficou irado, ficou bravo, tão revoltado que você conhece a história, que ele foi lá e matou o irmão dele. E aí o que eu quero mostrar nisso para você? Por que eu estou falando isso antes de nós lermos? Porque, irmãos, existe casos de pessoas, para você ver, que ela não compreende que a maior importância na nossa vida é a presença de Deus, é ter Deus na nossa vida. Para você ver que existe pessoas com este nível, e muitas vezes você encontra aí até ensinamentos que incentivam isso, que uma pessoa chegou ao ponto de ela olhar para o Abel e olhar para o Caim e dizer: eu acho melhor a vida do Caim do que a do Abel. Por quê? Porque o Caim continuou vivo, e ele lá, depois que ele continuou vivo, ele encontrou uma esposa, e ele teve um filho. Ele construiu ali uma cidade, né? Construiu uma cidade, que naquela época não era cidade, era uma aldeia. E ele teve o filho, e ele botou o nome do filho, inclusive é o nome que a gente vai ler aí, mas não é ele, é outra pessoa. E aí ele botou o nome daquela cidade de Enoque. Só que diz lá que ele foi amaldiçoado por Deus, e ele passou a vida fugindo da presença de Deus. Só que só pelo fato de ter construído família, tido uma cidade, a pessoa chegou ao ponto de olhar e dizer: ah, mas o Abel não construiu nada, o Abel só morreu. Só que ele morreu salvo, morreu na presença de Deus, ele foi chamado justo. Tanto é que quando Deus vai cobrar o Caim, perguntar: cadê o teu irmão? Que ele até responde de maneira grosseira para Deus, ele diz: sou eu tutor por acaso do meu irmão? Quer dizer, ele foi até uma pessoa má. Para você ter uma ideia, a descendência do Caim, um dos descendentes dele chega a dizer: Caim matou 7, eu vou matar 70. Olha o nível espiritual da descendência dele. Agora o Abel morreu na presença de Deus, morreu, mas morreu salvo, morreu na presença de Deus, morreu sendo justo. Acabou o tempo dele ali de vida, mas ele estava na presença de Deus. Então faz essa análise, irmãos, pensa nisso. Você tem valorizado a presença de Deus na tua vida mais do que tudo, mais do que conquistas? Ou você é aquela pessoa que, se for conquistar algo, não importa? O que importa, né? Se conquistar, aliás, é o que importa. Se você ficar sem a presença de Deus, não tem problema. Quantas pessoas acabam colocando as coisas, os projetos, os objetivos acima da presença de Deus na sua vida? E aqui agora eu quero mostrar para você a história de um homem resumida, história de um homem que viveu 300, para não errar aqui, 365 anos. Um homem viveu 365 anos
E eu quero mostrar para você um resumo da história da vida dele. Olha que forte, irmãos. Vamos ver capítulo 5, versículo 22. Diz aí: 5:22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. Olha só, versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. 365 anos. O autor, lembra que todos os livros na Bíblia, está escrito, todos foram inspirados por Deus, foram guiados pelo Espírito Santo. Então o autor foi guiado pelo Espírito Santo, e ele resume a vida de um homem que viveu 365 anos, como que? Andou com Deus. Olha só, traz isso para nós. Qual é o teu objetivo? Vamos lembrar do exemplo que eu iniciei falando do Abel e do Caim. Caim construiu cidade, mas andou com Deus, fugiu de Deus, andou fugindo da presença de Deus. Traz isso para nós na atualidade. Quantas pessoas você vê que montam estruturas na sua vida gigantescas, milionárias, bilionárias, sei lá, pessoas mais ricas que existem no mundo, mas elas estão andando com Deus? Pense nisso. Você tem que entender que nós temos que entender que o mais valioso da nossa vida é andar com Deus. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Depois eu vou mostrar para você. Não estou dizendo que não é para a gente sonhar, pedir. Jesus manda pedir. Ele tem o melhor para nós, diga glória a Deus. Só que nós nunca podemos perder os valores. Você vê aqui Enoque. Quem foi Enoque? Enoque andou com Deus. Ele construiu alguma coisa, ele teve um palácio, ele foi rei, ele teve tesouros, riquezas. Sim, a riqueza de andar com Deus. Esse foi o maior tesouro do Enoque. Não sei se você sabe o que aconteceu com Enoque, mas existem duas pessoas na Bíblia que subiram aos céus sem experimentar a morte. Uma delas foi o Enoque, ou melhor dizendo, a primeira delas. O segundo que foi aos céus sem passar pela morte foi o profeta Elias. Lembra aquele que desceu fogo do céu, que venceu os 400 profetas de Baal, muito famoso aí, né? Muitas pessoas conhecem. Ele foi a segunda pessoa que foi subir aos céus sem passar pela morte. Para pensar, ele andava com Deus, ele tinha tanta comunhão, tanto prazer em Deus, que Deus chegou e dizer: eu vou tomar ele para mim, eu não vou deixar ele passar pela morte. Nós fomos criados para ser eternos. Adão e Eva, quando foi colocado do Éden, foi para andar com Deus e ser eterno. E nós todos fomos criados para isso. Só que o que acontece? Tem muitas pessoas que ela não entendem a grandeza da eternidade, a grandeza de andar com Deus, e aí ela começa a colocar objetivos aqui da terra como mais valiosos do que a presença de Deus, quando não, às vezes até dentro das igrejas você encontra um incentivo disso. Nós não estamos dizendo aqui que Deus não prospere e abre portas. Deus é Deus, Deus faz maravilhas, diga glória a Deus, amém, irmãos? Deus é poderoso para fazer maravilhas, e Ele quer o melhor para os seus filhos. Só que às vezes as pessoas vão até Deus não pela presença dEle, não para andar com Ele. Ela vai até Deus porque ela entende que sozinha ela não conseguiu chegar onde ela queria, e aí apresentaram um Deus que vai levar ela onde ela quer.
que vai ser a ponte para o sucesso dela aqui na terra, que vai ser a ponte para ela prosperar e ganhar o dinheiro, as coisas materiais que ela tanto quer. Então, como sozinha ela não conseguiu, apresentaram para ela uma ponte que é chamada Deus, e ela faz de Deus então essa ponte. Eu vou na igreja porque eu quero prosperar, eu quero realizar sonhos, eu quero realizar meus objetivos aqui na terra que eu não estou conseguindo sozinho, mas me apresentaram que Deus vai me levar lá. E aí, pelo objetivo que ela tem, ela acaba buscando a Deus, e não simplesmente pelo fato de andar com Deus. Eu quero andar com Deus. Eu estou aqui, pastor, porque eu quero andar com Deus, porque eu quero a presença dele na minha vida. Diga glória a Deus. E poucas pessoas entendem a importância de ter esse entendimento, irmãos, de colocar o reino em primeiro lugar realmente, de realmente entender que não existe nada mais valioso que a presença do Senhor. Agora, pare e pense. Diz aí no texto: Enoque andava com Deus. Também vamos analisar de outra forma. Quantas pessoas você vê que ela quer andar com Deus, só que é o seguinte: ela vai na frente e ela diz: Senhor, me segue, anda comigo aqui. E tudo indica, pelo que a gente vê aqui do texto, que não é assim que Enoque andou com Deus. Ao contrário, Deus ia e Enoque andava com ele. Você está compreendendo, sim ou não? Eu sei o caminho de um lugar. Vamos falar de coisa natural, material, né? Eu sei, você não conhece o mercado, mas eu sei. Vem comigo, que eu vou te mostrar o mercado. Você está andando comigo? Quem está compreendendo, pastor? Traz isso para nós. Você está seguindo o teu caminho do teu jeito, e simplesmente você chama Deus para seguir, você faz da tua maneira tudo, e você diz: Deus, vem comigo, me ajuda aqui, me guia aqui. Quer dizer, vai comigo aqui nesse caminho, faz aqui tudo para mim, Senhor. Mas é o caminho que Deus tem te levado? É Ele que tem guiado você, ou você que tem andado, seguido as coisas da tua forma, e você só depois, como se diz, né? Depois que o barco afunda, você grita: Senhor, me ajuda. Porque tem pessoas que é assim, ela segue o caminho dela, e aí quando dá tudo errado, como se diz aí, dá com os burros na água, dá lá murro em ponta de faca, nada está dando certo, aí ela chama Deus: Senhor, eu preciso de Ti aqui, nesse meu caminho, que eu segui, que eu tomei as decisões, sem te consultar em nada, sem perguntar nada. Tem gente que até tem medo de perguntar a direção de Deus, porque se Deus dirige o contrário, ela já não gosta, né? Fica que nem o Caim lá, com raiva, né? Já não quer saber de seguir o caminho. Ela tem até medo: Senhor, é a Tua vontade. Não, eu vou lá, Senhor, depois o Senhor vem comigo, vem junto. Quer dizer, ela não se importa se é a vontade de Deus ou não. E aqui nós vemos, ele andou com Deus. Pensa, Deus descia e Adão e Eva andavam com Deus no jardim do Éden. Você foi criado por Deus para andar com Ele, para ter dentro de você a presença dele, a eternidade. Nós fomos criados para isso. Lá em Amós, nós não vamos abrir agora, mas se você quiser ler em casa, Amós 3, versículo 3. Amós 3, versículo 3, depois você pode ler em casa, é só um versículo. Diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então nós vemos aqui que se ele andava com Deus, é porque ele estava de acordo com Deus, ele estava concordando com a vontade de Deus. Tem casos que a pessoa diz: não, Deus fala para perdoar, eu vou perdoar, mas fulano eu não perdoo, fulano eu não perdoo. Deus fala: olha, anda na verdade. Não, amém, temos que ser verdadeiro, mas é que essa mentirinha o Senhor vai me entender aqui, né, Senhor? Quer dizer, eu não estou andando em acordo com Deus. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, não vão andar. Agora, se concordar, vão andar juntos. O que nós acabamos de ler sobre a vida deste homem? Enoque andou com Deus.
O que você gostaria que escrevessem de você no livro de Deus, né? No livro da vida, que você andou com Deus, ou apenas uma frase lá das conquistas, um texto de grandes conquistas do mundo, mas sem andar com Deus? Irmãos, não vale a pena. Não seja uma pessoa que perde a visão, achando que as coisas deste mundo são mais valiosas do que andar com Deus. Veja que Deus o tomou para si. Existe maior bênção do que essa? Você, no final da tua vida, ou no caso dele, né, chegar nos braços de Deus. Não existe maior riqueza, maior honra do que essa, de nós chegarmos nos braços de Jesus, de estarmos com Ele por toda a eternidade. E eu até falo agora de eternidade, irmãos, e lembro que a verdade é que você mesmo deve ter tido experiências disso ao longo da tua vida, de pessoas que morreram, que você conheceu ou conhece, e que ficaram apenas na lembrança, se é que ainda tem alguma lembrança. Porque, como a gente até brinca, talvez você já ouviu falar, brinca não, falando de coisas verdadeiras, né? De que tem casos de pessoas que vão ser apenas um retrato na estante de alguém, se tiver retrato, né? Porque hoje em dia é só celular, ninguém tira mais foto para botar, normalmente, né? Alguns ainda fazem, mas se bobear, você vai ver um retrato daqui a uns anos de você na estante de alguém. E olhe lá ainda, se depois, com o passar do tempo, também não terminar com a foto e acabar a lembrança toda. Agora, quando você anda com Deus, você vai ser eterno. Ele não esquece de você. Se você olhar para o Abraão, que é um exemplo do pai na fé, eu gosto muito de usar o exemplo do Abraão, porque o Abraão já havia morrido. E você conhece a história que o Isaac era o filho da promessa. E houve uma fome na terra. E aí sabe como é que Deus chega para o Isaac? Eu sou o Deus do teu pai Abraão. Anda na minha presença como teu pai andou, e eu vou te abençoar. Olha o que Deus fala para ele. Deus não é Deus de mortos. O Abraão já havia morrido, mas Deus vai até o Isaac e diz: eu sou o Deus do teu pai Abraão. Anda na minha presença como teu pai andou. Faz o que ele fez, que eu vou te abençoar. Amém, irmãos? Traz isso para nós. Quando nós andamos com Deus, nós vamos ser eternos, e Deus vai cuidar dos nossos familiares. Não vai ser que nem a descendência do Caim, de cada vez a maldade aumentar e piorar, e cada vez mais eles fugirem da presença de Deus e falarem até em se vingar. Você vê a descendência do Caim até falando em vingança. Se vingar do que, se o Caim foi mal e ele foi rejeitado pelas obras dele, pelo que ele fez de errado? Então traz isso para nós. O Abraão, ele abençoou a sua descendência até depois de ter morrido aqui na terra. Ele já havia partido desse mundo, mas Deus abençoou a sua descendência. Então traz isso para nós, irmãos. Andar com Deus significa eternidade, estar nos braços dele para sempre, ter ele na nossa vida para sempre. Então não perca esse valor. Não existe nada nesse mundo mais valioso que a presença de Deus. Amém, irmãos? Vamos dar um pulinho lá agora em João, Evangelho de João. Vamos lá no capítulo 15. Depois, se você quiser lá ler em Amós 3:3, diz lá: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, não tem como. Se o Enoque andou com Deus, porque ele estava de acordo com Deus, concordando com Deus, seguindo o que Deus orientava. Amém?
Andar com Deus é concordar com Ele, com a vontade dEle. Pastor, mas eu não consigo fazer o que Ele me pede. Aí entra você falar com Ele com humildade. 15, João 15, Evangelho de João, capítulo 15. Um texto bem conhecido também, irmãos, que fala aí sobre nós estarmos em Jesus, né? Você já ouviu talvez falar da videira verdadeira, né? Vamos dar uma resumida, diz aí no capítulo 15, versículo 7, diz assim: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então eu uso esse exemplo aqui, irmãos, sobre a nossa vida. Nós não estamos falando, a presença de Deus é tudo, então eu posso viver lá, sei lá, que nem o João Batista lá, que batizou Jesus, né? Que ele comia mel silvestre, gafanhoto e se vestia de pele de animais. Se você olhar lá na Bíblia, ele vivia no deserto e era isso que fazia ele sobreviver. Nós não estamos falando disso. Jesus está dizendo, você vai pedir, eu vou te atender. Só que antes disso, ele diz, se você estiver em mim. João 15, 7. E aí na linguagem de hoje, na tradução, na linguagem de hoje, eu até separei aqui para não esquecer de ler para você exatamente o que está escrito. Na linguagem de hoje fala assim, ó: se vós ficarem unidos comigo, se vós estiveres em mim, se vocês ficarem unidos comigo, e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Se vocês estiverem unidos comigo, lembra? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não, unidos só de acordo. Só tem como nós nos unirmos a Deus quando nós concordamos com a vontade dEle e decidimos andar com Ele. O Senhor vai me guiar, o Senhor vai guiar os meus planos, os meus passos, a minha vida, tudo está nas tuas mãos. O Senhor vai me guiar, o Senhor que vai me conduzir. Eu concordo com a tua vontade. Antes de fazer qualquer coisa, nós orarmos, apresentarmos a Deus, colocarmos diante dele: Senhor, é a tua vontade, é isso que o Senhor tem para mim. Eu quero nesta terra aquilo que o Senhor tem para mim. Qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida, na minha família, na minha vida profissional, nesta terra? O que o Senhor quer de mim? Eu quero fazer a tua vontade, eu concordo com a tua vontade, eu me uno ao Senhor. E aí diz, as palavras em mim, quer dizer, uma união com Deus. Primeiro eu me uno, e aí ele diz, tudo que você pedir, você vai ser atendido, você vai ter resposta. Diga glória a Deus. Então pense nisso, irmãos. Muitas pessoas é o contrário. Ela tem um pedido e ela vai até Deus porque ela tem um pedido. Ela não vai se unir com Deus, e aí essa união leva a pessoa a ter essa autoridade, essa honra, essa bênção de pedir e o Pai atender, como Jesus fala. Mas ela não quer fazer a vontade do Pai, ela quer a resposta do pedido que ela tem. Então ela vai até Deus para ter resposta do pedido, para ser atendida no que ela quer. E ela não compreende que é a união com Deus que vai levá-la a ter resposta dos pedidos. Amém, irmãos? Então Deus é poderoso. Lembra que diz que Ele é poderoso abundantemente para fazer além do que pedimos e pensamos. Ele é poderoso para fazer coisas muito além do que a gente possa imaginar na nossa vida. Mas a união com Ele, que é a prioridade. Estar unido com Ele. Amém, irmãos? E aí diz mais, olha como Deus, Ele quer isso para a nossa vida. No versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e vós permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, olha só que forte, isso aqui que eu queria chegar. Tenho-vos dito isso, para quê? Para que eu estou falando isso? Para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Nada nesse mundo, meu irmão, minha irmã, pode te completar como a presença de Deus. Só a alegria dele dentro de você, a presença dele dentro de você. Lembra que nós fomos criados por ele, e existe um vazio no coração do homem, na alma do homem, que nada nesse mundo pode preencher, só a presença de Deus. E Jesus está dizendo: eu quero que vocês se unam comigo, vocês vão pedir, vão produzir muito fruto, o amor do Pai, a palavra vai estar em vocês em acordo. E ele diz: tudo isso é para quê? Para a minha alegria estar em vocês e a alegria de vocês serem completa. Vocês vão ter uma alegria completa. Você vai ser completo, meu irmão, minha irmã. Você vai ter a presença dele dentro de você, e é essa presença que te completa. Diga glória a Deus. Agora vamos dar um pulinho lá em Apocalipse, capítulo 1. Vamos começar lá no 1. Último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1. Glória a Deus. Enoque andou com Deus. O que Enoque foi? Quem ele foi? Ele andou com Deus. Não existe nada mais valioso do que isso. Apocalipse 1, versículo 8. Diz aí, meus irmãos, Jesus falando, né? Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? O que é Alfa e o Ômega? É a primeira e a última letra do alfabeto grego. É como se dissesse para nós aqui: eu sou o A e o Z, né? Mais ou menos isso. Jesus está dizendo: eu sou o princípio e o fim. O que eu quero dizer nisso para você, meus irmãos? O que é maior do que ter a presença de Deus? O que é maior do que ter Jesus? Se Ele é o Alfa e o Ômega, se Ele é o princípio e o fim. O que tem nesse mundo maior do que a presença de Deus na tua vida? Só que o que acontece muitas das vezes, como a gente volta a dizer, tem pessoas que ela não compreende as coisas espirituais, e ela recebe o acesso à presença de Deus. Ela aprende que Jesus escolheu ela, morreu para ela ter o Espírito Santo, a presença de Deus. No primeiro momento talvez ela fica até naquela alegria da presença de Deus, mas com o passar do tempo ela começa a criar outros objetivos que ela considera que são maiores. E aí muitas vezes ela até deixa a presença de Deus de lado, deixa a comunhão de Deus, né, com Deus, de orar, de adorar, de obedecer às vezes, porque ela tem outros objetivos aqui na terra, terrenos, coisas da terra, materiais, né? E aí ela começa a colocar isso, e aí você sabe que o ser humano ele é insatisfeito, porque o que satisfaz é a presença de Deus. E aí o que acontece? Vamos dar um exemplo bobo, mas para a gente entender, né? A pessoa queria o sofá, ela comprou o sofá. Daqui a pouco ela quer estante. Agora eu quero estante. Daqui a pouco é a televisão. Daqui a pouco é não sei mais o que. E ela fica sempre querendo mais objetivos, coisas maiores e mais. Quando vê, ela está 24 horas
com a cabeça a milhão, pensando e querendo mais e mais e mais e mais, e nunca se satisfaz. E nesse querer das coisas materiais, muitas vezes ela deixa o que ela já recebeu, que é o mais importante, que não existe nada depois de Jesus. Não existe nada, Ele é o fim de tudo. Se existe algum fim para as nossas vidas, é estar com Cristo para sempre. Ah, mas eu quero algo além disso. Não existe. Não tem algo maior do que isso. E você já tem acesso. Você já foi chamado para andar com Deus, para ter a presença dEle. Lembra que o Espírito Santo é chamado de penhor da nossa herança. O que é penhor? Garantia da herança. Então o Espírito Santo é a garantia da minha eternidade. Ele garante que eu vou estar com Ele para sempre. Lembra do Enoque? O que Enoque fez de grandioso? Andou com Deus. E isso fez ele experimentar algo que só um ser humano depois dele experimentou, que foi o Elias. Ninguém mais. Ele foi tomado por Deus sem experimentar, sem passar pela morte. Ele foi direto para os braços de Deus. Traz isso para nós, irmão. Ele é o fim de todas as coisas. Não existe nada além, nada maior do que Ele. Ele é o início e o fim de tudo. Se você tem Ele, você tem tudo o que você precisa. Você não precisa de mais nada. Amém, irmãos? Agora olha só o que diz lá no capítulo 21 de Apocalipse, para a gente já orar. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Mas pastor, eu tenho um projeto para mim ser milionário. Tudo bem, nessa terra você vai ser milionário, mas mais do que a presença de Deus, você nunca vai alcançar. Algo maior do que a presença de Deus não existe. Você pode ter tudo nesse mundo, mas nada desse mundo vai ser maior do que ter a presença de Deus. E lembra, a presença dele vai nos trazer alegria completa. Amém, irmãos? A pessoa pode ter a posição que for nessa terra, seja qual for a posição social, financeira, profissional. Se ela andar com Deus, ela, diante de Deus, ela é rica. Ela tem o bem mais precioso. Diga glória a Deus. Eu vou deixar para você, de tema de casa, você ler todo o capítulo 21 depois em casa, de Apocalipse. Depois você lê detalhadamente em casa. Amém? Mas a gente vai ler aqui no versículo 4. Olha o que significa andar com Deus. Diz aí: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém? Deus está dizendo aqui para nós, Ele vai limpar as nossas lágrimas. Não haverá dor, não haverá choro. Tudo isso que você vê vai ser passado. Nada disso tem valor. Lembra que Jesus diz que dará ao homem em troca de sua alma? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O mundo todo não traz a salvação da nossa alma. Andar com Deus traz. Decidir se unir a Deus, concordar com Ele, buscá-lo. Lembra que Jesus disse: se você estiver unido comigo, as minhas palavras em você, você vai pedir, eu vou te dar. Aqui na terra Deus vai te abençoar, com certeza, grandemente, mas é pela união. E não eu ir em Deus porque eu quero resposta do meu pedido, simplesmente porque eu quero fazer dele uma ponte para o sucesso aqui terreno. Não, eu quero que ele seja o meu sucesso. A presença dele é o meu sucesso, é a minha maior riqueza. E aqui ele diz: todas as coisas vão ficar para trás, vai ser tudo feito novo, né? Então, olha o que ele diz mais aí no versículo 5, né?
E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Mais uma vez, e disse-me: mas está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Diga glória a Deus. Quem vencer o quê? Vencer a sua carne, o pecado, o mundo, as coisas que vão te tentar para você viver de maneira egoísta, avarenta, materialista, pecaminosa, com sentimentos ruins. Você vencendo a carne. Lembra que Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, quer me seguir, então tem que crucificar a carne, tem que matar o eu e se unir comigo. Quando eu venço a minha carne e me uno com ele, ao que vencer, ele diz: eu vou ser o seu Deus e ele será o meu filho. Diga glória a Deus. Mas ao que vencer, não vai ter morte, não vai ter sofrimento, não vai ter choro. Acabou o sofrimento, vai ser alegria eterna com Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então pense nisso, irmãos. Não perca a presença de Deus, a tua maior riqueza, por causa de algo deste mundo. Tenha teus projetos, tenha teus sonhos, tenha os teus pedidos que Jesus fala para pedir, mas não ache que é isso que vai levar você mais longe. Você não tem como ir mais longe do que aonde você está, se você está na presença de Deus. A presença de Deus é o lugar mais longe que a gente pode ir. Não existe nenhum ser humano que consiga ir mais longe do que isso. Ter coisas nesse mundo é importante, Deus vai abençoar, busca o reino em primeiro lugar, e Ele disse, que vai acrescentar tudo que você precisa nesse mundo, mas não perca os valores. O maior valor é andar com Deus. Andar com Ele é a garantia de proteção, é a garantia de que aonde você for, Deus estará contigo. E lembre-se, até quando você estiver já morto, você ainda vai ter Deus cuidando da tua descendência. E até, irmãos, eu falo para você até novamente sobre o que a gente falou da lembrança. Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça estraga, a ferrugem estraga. Você não ajunta aqui, ajunta no céu. O que é o ajuntar no céu? É eu priorizar as coisas do alto, eu colocar a presença dele em primeiro lugar na minha vida. E você sabe, eu até falei algo brincando com as pessoas, mas é verdade. Se você ajuntar aqui e morrer, se a ferrugem não terminar, se a traça não terminar, vai vir os familiares para pegar. Pode ter certeza, de um jeito ou de outro vai terminar. O que você tiver na terra vai terminar, e você vai ser apenas daqui um tempo uma lembrança. Agora, o que você está conquistando com Deus, por andar na presença de Deus, irmão, é algo eterno. Teu nome estará escrito no livro da vida. E mais, se eu quero abençoar a minha família, como que eu vou abençoar eles sozinhos? Agora, com Deus do meu lado, a bênção com certeza virá, em nome de Jesus, amém? Eu vou poder ajudar muito mais as pessoas que eu amo, se Deus estiver comigo, se realmente eu priorizar andar com Deus. Não acho que o movimento exterior, não, mas eu estou vendo lá, fulano é de sucesso, fulano atrai multidões. Ih, irmão, carnaval não atrai multidão, hein?
Sim ou não? As festas do mundo não atraem multidão. Quem diz que multidão é sinônimo de que anda na presença de Deus? O que Jesus falou? Se as palavras dele estiverem em nós, se eu me unir com ele. Muitas vezes quando você fala isso, olha, mais importante é se unir com Deus do que conquistar coisas da terra. Muita gente, não gostei desse pastor, não gostei dessa palavra. Porque muitas vezes a pessoa não quer o que a palavra de Deus ensina, ela quer conquistar, ela quer fazer, ela quer que se apresente Deus como uma ponte de sucesso no mundo. E ao contrário, se você olhar mesmo para a palavra, Jesus diz que o mundo vai nos aborrecer. Não é sucesso no mundo, não é fama no mundo. O mundo nem vai gostar da nossa ideia, da nossa maneira de pensar, porque o mundo vive por avareza, vive para os prazeres da carne. Se você analisar friamente, né? O mundo vive voltado para si, para a sua vontade, para a carne. Não é assim, seja feliz, faz o que tu quiser, faz o que tu tem vontade. O mundo apresenta essa ideia e a Bíblia diz outra coisa. Então eles não vão gostar dessa maneira de pensar, de andar com Deus, de crucificar o nosso eu e agradar a Deus. As pessoas não querem isso. Muitas pessoas, de maneira geral, elas não querem ouvir isso, mas é isso que a Bíblia ensina. Se a gente olhar para a palavra, é isso que Deus quer de cada um de nós. E quem vencer a si mesmo, a sua carne, e agradar a Deus, ele diz que ele será o seu Deus e você será o seu filho eternamente. Diga glória a Deus. Amém? Eu até orei ontem e hoje bastante sobre isso. Depois, se você quiser ler o capítulo 21 de Apocalipse, que a gente viu aí, fala que a cidade ela é a Nova Jerusalém, é toda cheia de pedras preciosas, ruas de ouro, coisas maravilhosas que Deus fala que vai ser a cidade. E eu acredito, analisando de maneira pela palavra, por que Deus fala isso? Que até a rua onde pisa vai ser de ouro. Porque ouro não tem valor, é um metal, não tem valor nenhum. Até a rua não é uma pedra, não é cascalho que você pisa ali, não é o asfalto, sim ou não? É colocado ali para ser pisoteado, é uma coisa que não tem valor, não é algo valioso. Ninguém bota um tesouro para você pisar, é ou não é verdade? Não se coloca um ouro ali porque vão roubar, é valioso. Mas lá vai ser colocado no chão, porque as coisas materiais não têm valor. E eu até na minha oração eu falava, Senhor, o que eu quero saber de rua de ouro? Pode ser até chão batido. Se o Senhor estiver lá, tá bom. Se a tua presença estiver lá, se eu estiver na tua presença, é o que eu quero. Amém, irmãos? Então quer dizer, é os valores, a presença dele é o maior valor, não é o ouro. Mas não tem gente, talvez até que você já ouviu falar pessoas como vamos atrair os outros para essa cidade, olha, as ruas vão ser de ouro, e aí as pessoas, vai ser de ouro. O que eu quero com ouro? Eu quero a presença dele, eu quero andar com ele, eu quero estar lá com ele. Se vai ser de ouro, se vai ser chão batido, que importa isso? Se estivermos na presença dele, é o nosso bem mais precioso. Amém, irmãos? E não esquece que isso é vencer. Quando a Bíblia diz ser mais que vencedor, é isso. É você não ser vencido pela glória do mundo. Não é que você não vai ter o melhor. Deus tem o melhor para todos nós, e Ele vai nos dar tudo aquilo que é nosso aqui na terra. Mas não é isso que faz a nossa cabeça. E isso não vai nos levar além do que a gente já está, que é na presença dele. Não existe algo a mais. Ele é o princípio e o fim. É nele que termina tudo, é ele o fim de tudo. Não existe algo a mais do que ele. Ele é o bem mais precioso. A presença dele, andar com ele em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.